Olá, estamos de volta, agora falando sobre a crise de 2008 e seus impactos na União Europeia. Para que nós possamos entender a crise de 2008, é fundamental que nós entendamos o que aconteceu antes e que causou aquela crise, aquela pior crise da história do capitalismo. Poxa, professor, a pior crise foi a de 29, não, foi a de 2008. Foi muito maior do que a de 1929. E por que isso aconteceu? Ora, no ano de 2001, se você não sabe, nós tivemos uma crise muito grande, uma crise financeira que basicamente faliu a internet. E você sabe, pessoas que fazem investimentos nas bolsas de valores, nas DAC, em internet, que perderam seus dinheiros, que perderam seus investimentos. Ora, quem está num período de crise quer algo em que se fortalecer. E qual é o único investimento que desde a pré-história nós podemos ter uma certa confiança? Imóveis. É por isso que muitos dos investidores da internet, que faliu em 2001, investiram em imóveis. O ano de 2001 não é só o ano da crise financeira da internet, é o ano também da crise mundial que originará uma perseguição ao terrorismo, que fará do terrorismo o grande inimigo da humanidade. No dia 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foi atingido em seu território, foi atingido por um grupo da Al-Qaeda, que é um grupo terrorista que atua naquela região do Afeganistão, e esse grupo terrorista lançou aviões, transformou aviões em mísseis, lançou aviões contra as Torres Gêmeas, lançou contra o Pentágono, e um outro que tinha como destino a Casa Branca foi abatido no ar. Essa é a versão oficial do governo norte-americano. Pois bem, depois do ataque ao World Trade Center e ao Pentágono aos Estados Unidos, o presidente George W. Bush, que não tinha condições de governabilidade, porque tinha sido acusado de fraudar as eleições no ano 2000, sobretudo porque seu irmão, que era então governador da Califórnia, Ted Bush, tinha fraudado as eleições naquela região. O presidente Bush ele se beneficiou daquele ataque ao World Trade Center porque se transformou em um grande estadista. E por isso começou um discurso, e nesse discurso criou um inimigo para a humanidade. No caso, o terrorismo. Mas o terrorismo é abstrato. O terrorismo é muito subjetivo. Nós não podemos combater o terrorismo, mas podemos combater o terrorista. Então, mais do que imediatamente, os Estados Unidos já sabiam quem eram os grandes responsáveis pelo ataque ao World Trade Center. No caso, a Al-Qaeda, que era liderada por um homem chamado Osama Bin Laden. E que também os norte-americanos já sabiam aonde ele estava escondido. Um país chamado de Afeganistão, que no ano de 2001 era um dos países mais pobres do mundo e que era governado pelo Talibã. Por sinal, o Talibã que tinha recebido a ajuda dos Estados Unidos para derrotar a União Soviética em 1989, os Mujahedins, que derrotaram os soviéticos em 1989, e o Talibã depois deixou de receber a ajuda dos norte-americanos, transformando-se ali em um inimigo. Pois bem, no ano de 2001, os Estados Unidos entram em uma guerra, a invasão ao Afeganistão. E todos nós sabemos, para manter um país em guerra, é fundamental termos dinheiro. E os Estados Unidos não estavam muito bem frente a uma crise tremenda da Bolsa de Valores em relação à internet. No ano de 2002, a política contra o terrorismo do governo George W. Bush vai dar um golpe de Estado na Venezuela, em abril de 2002. Naquele ano também, o presidente George W. Bush cria o Eixo do Mal. O Eixo do Mal tem 3 países, Irã, Iraque e Coreia do Norte. Depois, outros países serão colocados dentro do Eixo do Mal e acusados de financiarem o terrorismo no mundo. Pois bem, no ano de 2003 é a vez da invasão ao Iraque. A invasão ao Iraque ela foi norteada por uma acusação do governo norte-americano de que Saddam Hussein estava produzindo armas de destruição em massa, estava produzindo gás sarin. Saddam Hussein provou que não estava produzindo arma de destruição nenhuma,
E muitos jornalistas investigativos conseguiram provar que aquilo era uma grande mentira. Mas os Estados Unidos inauguravam ali a unilateralidade, tomaram a decisão de invadir o Iraque e invadiram o Iraque. Já era a Segunda Guerra em que os Estados Unidos estavam presentes, agora no Afeganistão e no Iraque. E você sabe, para manter os Estados Unidos em guerra é fundamental dinheiro, seriam trilhões gastos nas duas invasões. Para fazer dinheiro, é fundamental colocar a economia norte-americana para crescer. Como é que se faz uma economia crescer? Sobretudo a locomotiva mundial, Estados Unidos. Ora, o presidente George Bush, ele diminui os juros. Os juros dos Estados Unidos já são um dos mais baixos do mundo. E ele diminuiu mais. Com juros mais baixos, os bancos começaram a financiar, né, linhas de créditos pelo mundo inteiro. E principalmente para os norte-americanos. Se foram irresponsáveis, porque chegaram a promover financiamento para pessoas que eram desempregadas. Porque se tinha certeza que os Estados Unidos estavam num período tão bom, o boom econômico, que uma pessoa não ficaria mais do que 6 meses desempregada. Pois bem, a economia norte-americana realmente cresceu bastante. Só que você sabe, né? É um grande golpe o que foi feito nos Estados Unidos. No ano de 2004, Bush precisava se reeleger, conseguiu prender Saddam Hussein, se reelegeu, depois de sua reeleição, aumentou os juros. Nesse ínterim, enquanto os juros estiveram baratos nos Estados Unidos, muitas pessoas chegaram a dizer que as linhas de crédito estavam tão fáceis que era muito fácil comprar imóveis naquele país. E imóveis era tão bom, que o banco garantia que se você não conseguisse pagar o imóvel que você comprasse, o banco recebia de volta. Os títulos imobiliários eram chamados de subprimes. Primes são os títulos da dívida pública norte-americana. São os títulos mais bem vistos no mundo para compra, porque você sabe que eles vão pagar. E depois deles, só os títulos imobiliários, por isso eram chamados de subprimes. Pois bem, muitas pessoas pegaram seus imóveis, chegaram nos bancos, hipotecaram, pegaram dinheiro, compraram 2, 3 outros imóveis, porque as prestações eram muito baratas. E aí ficavam pagando as prestações. Só que de uma hora para outra, o presidente Bush elevou os juros. E elevando os juros, você sabe, ora, as coisas começaram a ficar mais caras, as prestações ficaram mais caras. As pessoas que pagavam 2, 3 prestações já não conseguiam mais pagar. Agora tinham uma certeza. Se não conseguissem pagar, o que fariam? Devolveriam os imóveis para os bancos. E aí muita gente começou a devolver os imóveis para os bancos. E o banco não quer imóvel, o banco quer dinheiro. Os bancos começaram a colocar os imóveis também para venda. E aí chegou a um ponto de imóveis nos Estados Unidos serem oferecidos a $1. Não, mas isso não é o mais incrível. O mais incrível é que não tinha ninguém que quisesse comprar. Isso fez com que uma quantidade muito grande de bancos começassem a pedir falência. Quando um banco pediu falência nos Estados Unidos, não foi dado muito interesse. Faliu porque foram incompetentes. E quando os bancos começaram a perceber que o governo norte-americano não ia lhes ajudar, eles começaram a combinar falir no coletivo, falir na quantidade. E aí, quando vários bancos começaram a entrar em falência, o governo norte-americano, que prega tanto neoliberalismo, foi obrigado a ajudar. Para você ter uma ideia, nós temos a dívida pública norte-americana alcançando aí trilhões de dólares, tanto no governo George Bush, quanto no governo de Barack Hussein Obama. Né? Os Estados Unidos hoje são um país que tem a maior dívida externa do planeta Terra, 210 trilhões de dólares. E chegam a ter uma dívida líquida de 17 trilhões, o que corresponde basicamente ao seu PIB. E para que a gente possa falar um pouco mais sobre essa crise, a crise de 2008, a gente precisa entender que ela foi uma crise de créditos de subprime, de que o governo norte-americano, o governo de Barack Obama, socorreu empresas, principalmente a GM, a General Motors, né, que fechou em diversos locais, diversas fábricas, né, nos Estados Unidos. No Brasil não, no Brasil ela estava bem, porque a crise aqui no Brasil, foi dito pelo presidente na época, o presidente Lula, que a crise no Brasil seria uma marolinha, e de fato o Brasil passou muito bem durante o período de 2008, 2009 até 2012.
né? Essa crise vai atingir o Brasil em cheio a partir de 2012, a partir de 2012 e 2013. Né? Os Estados Unidos, no ano de 2014, conseguiram uma recuperação, mas não foi uma recuperação sólida. A economia norte-americana ainda carece bastante de se recuperar daquela crise que foi considerada a pior crise da história do capitalismo. E claro, essa crise ela vai atingir um outro continente. No caso, a crise de créditos atinge a Europa. E atinge qual país? No ano de 2009 ela vai atingir a Grécia. E para falar sobre a crise na Grécia, a crise na Europa, eu vou chamar um amigo nosso para que ele possa fazer esse comentário junto conosco. Aguarda aí só um pouquinho, ok?